A paz do Senhor, meus irmãos, minha família, olha eu aqui de novo. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a sã doutrina, para que a gente possa entender que quando se fala sã doutrina, é muito além do que as pessoas imaginam. Nós estamos no nosso terceiro estudo, terceiro vídeo sobre a sã doutrina, e a gente está aprendendo cada detalhe, porque quando fala sã doutrina, a pessoa pensa logo na vaidade, né? Só na vaidade. Inclui isso também, a palavra doutrina é o quê? Ensinamento, é uma coisa, é ordem, né? Então, é uma norma, é a norma do céu. No caso, a gente está falando sobre a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, aquela que ele ensinou quando ele veio à Terra. Então, são normas que ele deixou para a gente, são normas que a gente tem que estar atento, ainda mais agora, nesses últimos dias que nós estamos nos preparando para o arrebatamento. E tem que ser em santidade total, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu queria perguntar uma coisa para vocês que assistiram o vídeo anterior. Eu achei, depois que eu postei, que o áudio ficou um pouco baixo. Se vocês acharam também e estão com dificuldade para ouvir aquele vídeo, coloquem no comentário do vídeo, que aí eu vou postar outro com o áudio melhor, tá bom? Para Deus o melhor e para vocês também que fazem parte dessa família, também o melhor, tá bom? Vocês merecem. Então vamos lá, sem delongas, vamos dar continuidade. Hoje nós iremos falar sobre a importância da sã doutrina, né? Então, ela tem uma importância. A gente vai entender. Primeiro a gente estudou sobre os tipos de doutrina, aí depois a gente estudou sobre a doutrina, e hoje a gente vai estudar sobre a importância dela. Porque tem importância na nossa vida. Nossa vida tem que ser doutrinada, porque uma vida que não... Agora eu já estou falando de outro tipo de doutrina, doutrina da vida, porque doutrina quer dizer normas, né? Ensinamento. Então, se a nossa vida não tiver doutrina, fica tudo bagunçado, nada dá certo, não é? Então, por isso que também tem a doutrina de Cristo. E essa é a mais importante. Por quê? Porque o céu é feito de... é santo. E é doutrinado. Então, para a gente entrar lá, a gente não pode entrar de qualquer maneira. Se a gente for lá no palácio, né? No palácio onde fica o presidente, pode entrar vestido de qualquer maneira? Não. E lá pode entrar de qualquer maneira? Então tem muitos lugares públicos que falam, tem a placa lá escrita, olha, não pode entrar sem camisa, traje de banho e bermuda. Então por que na casa de Deus não pode ter doutrina? Não é para ter, aí fala que é costume dos homens. Vai de qualquer maneira entrar nos locais públicos para ver se consegue, mas não consegue mesmo. Então vamos ver a importância da sã doutrina. Vamos lá. Primeiro, Jesus tinha uma doutrina. Sério? Sério? Vamos ver? Vamos lá em Mateus, capítulo 7, versículo 28. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Imaginem. Imagine a linha, o nível de Jesus ensinando. Então, qualquer um ficava maravilhado, né?
Ele não era como os mestres da lei, os fariseus, tá? Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Por quê? Filho do homem, sabia tudo que tinha que falar. Ele veio para doutrinar, para falar a palavra do Pai, para dizer para a gente como que a gente deveria fazer para conseguir entrar no céu. Então, tudo que ele falava batia com o que as pessoas precisavam. Por quê? Porque a doutrina de Cristo cura a doença do espírito, cura o espírito e traz a sã doutrina. Como eu falei, sã quer dizer saúde. Então, as pessoas ficavam maravilhadas, porque chegavam ali para ouvirem ele falar. Aí ele falava com aquele jeito dele, ensinando as coisas maravilhosas do Pai e da santidade. Então, qual era o demônio que conseguia ficar de pé ali? Batiam em retirada. E quando eles batiam em retirada, o coração estava aberto para receber a mensagem do Pai. E ali as pessoas ficavam maravilhadas. Então, ele doutrinava aquela multidão de pessoas, né? Vamos em Mateus também, capítulo 22, versículos 32 e 33. Vamos lá, versículo 32. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos. Tanto é que na Bíblia fala, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Aqui quis dizer o quê? Que nós temos oportunidade enquanto estamos em vida. Por isso que nós temos que nos acertar, né? Procurar sempre melhorar, né? Essa é a importância. Porque enquanto, então também um ditado que fala, enquanto há vida, há esperança. Porque depois, enquanto a gente vive, que a gente escolhe onde a gente quer passar a eternidade. Porque quando chega na hora da passagem, né, da vida, quando a gente morre, né, quando a gente faz a passagem para o outro lado, aí que a gente vai saber como que a gente doutrinou o nosso espírito para onde a gente vai mandá-lo. Ou para o céu ou para o inferno, né? Então ele é Deus dos vivos. Enquanto a gente está vivo, que tem que se preparar para depois não ficar do outro lado. Ai, Senhor, me dá uma oportunidade. Não, não adianta, não tem oportunidade. É céu ou inferno. Não tem negociação depois que morre. E o 33. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Então já era outro dia, né? Que um foi em Mateus 7 e outro foi em 22. Então cada vez que Jesus chegava no lugar, era multidão. E olha que ele não tinha, naquela época não existia microfone. Imagine ele falando com aquela voz tão doce dele, né? Para 10.000 pessoas. E o mistério era tão grande que todas as 10.000 escutavam. É uma coisa tremenda, ainda ficavam encantadas, porque onde ele chegava, o mal tinha que sair. A unção de Deus chegou ali, né? Tem um corinho que fala sobre isso. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui, aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Então onde ele chegava, todo mundo ficava maravilhado, e hoje onde ele está também a gente fica maravilhado, né? Embora ele não esteja em carne e osso, mas a gente pode sentir a presença dele. É só estar com a sã doutrina, com o espírito, com saúde, tá? Vamos lá em Lucas também. Lucas 4, olha, Mateus falou, né? E Lucas também falou. Vamos ver o que Lucas falou, porque eles andavam juntos.
eram discípulos de Jesus, né? Então, não pode haver controvérsia entre o que um fala e o outro fala. Lucas 4, 31 e 32, está escrito assim: Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo no sábado. Hoje a gente não vai falar sobre isso, mas ninguém lê na Bíblia sobre o domingo. Fala sobre o sábado. Então ele ensinava o povo no sábado, né? Então, ali, vamos lá. Eles estavam muito admirados. Olha, o outro falando, outro discípulo, tá? Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Então, quando a gente fala na autoridade, com a autoridade do Espírito Santo, a gente fala aquilo que é de Deus, né? Então, quando a presença do Espírito Santo, ali há a transformação, ali há a verdade, ali há a sã doutrina, a doutrina verdadeira, não é a doutrina do homem, mas é a doutrina de Cristo. Então, o próprio Cristo falando da doutrina, da doutrina e na doutrina, na autoridade, ensinando como devemos ser e como não devemos ser. Então, ali, as pessoas se maravilhavam, não ficavam só os fariseus que iam contra, mas o povo, a multidão, delirava com as palavras do mestre. Então, temos que ter doutrina naquilo que a gente vai pregar. Pregação sem a presença do Espírito Santo, sem a inspiração, sem a autoridade do Espírito Santo, não vem de Deus, tá? E só quem pode gostar são as pessoas que não querem compromisso com o reino, que estão esquentando banco de igreja e não quer ouvir a verdade, tá? Mas isso eu já falei no anterior. Quem está assistindo hoje pela primeira vez, vou falar novamente. Meu nome é Marilene, me desculpe não me apresentar. É porque eu estou tão acostumada, parece que eu já estou assim em casa, né? Estou tentando me acostumar, porque eu ainda não aprendi direito a mexer nesses negócios, não. De internet, de fazer vídeo, e eu estou tendo que me virar. O Senhor está fazendo eu me virar. Não sei se está sendo legal para vocês, tá? Mas eu estou assim me divertindo, tá? Quando eu não consigo fazer nada, para não chorar, eu rio. Então, você que não conhece, que essa é o primeiro vídeo que você está assistindo, nós estamos no canal Preparando para o Arrebatamento em Santidade Total. Vai lá no nosso canal, não vou falar meu canal porque é nosso, é de Jesus em primeiro lugar e depois nosso, né? Então vai lá, se inscreve, porque aí cada vez que eu postar um vídeo você vai ser notificado, tá? Dá uma olhada lá nos vídeos, qual que te interessa. Meus vídeos são sempre assim, com estudos e com referência bíblica para provar dentro da Bíblia aquilo que eu estou falando, para que não haja confusão, tá? Porque nosso Deus não é um Deus de confusão. Vamos falar agora sobre cristãos primitivos tinham uma doutrina a qual perseverava. Então, primitivos são os primeiros cristãos. Eles tinham uma doutrina e eles perseveraram naquela doutrina até a morte. Eles não foram até o meio e falaram assim, ó, daqui para lá Deus mudou de ideia e Deus trocou de posto igual presidente, né? Houve uma eleição e elegeram outro Deus e esse aí já tem outra doutrina. Não, Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Não há mudança. E Jesus, quando veio, ele mesmo disse que ele não veio para abolir a lei do pai dele, mas ele veio para cumpri-las e veio para ensinar a gente de uma forma mais, assim, como se diz, explicada, né? Mais explicada. Por isso que ele veio e veio para morrer por nós, para
remir a gente do pecado, para que depois a gente não ficasse do jeito que a gente fica, não fazendo valer a morte de Jesus na cruz. Não foi para isso que ele veio morrer, né? Aquela cruz era nossa, aquela coroa era pra gente, aquelas chicotadas não eram dele. Ele entrou no nosso lugar, mas aquilo tudo era nosso. Então vamos lá, em Atos 2, 41, 42. Vamos lá. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados, porque Pedro era discípulo de quem? Era aluno de quem? Então, se Pedro era discípulo de Jesus, ele continuou na mesma linha. Ele não ensinou nada diferente. E com isso, tinha a presença do Espírito Santo para que as pessoas sentissem a mesma segurança de quando Jesus estava pregando, né? Acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus, né? Então, quase 3.000 pessoas, eles conseguiram convencer com a palavra que Jesus falava. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Entende? Então a gente tem que estar juntos em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E isso está em Salmos, e era no Antigo Testamento. Então, depois que Jesus veio e ensinou a doutrina de uma maneira mais explicada, então a gente tem que entender. Então, os cristãos primitivos, eles continuavam firmes. Então, se você é convertido, o crente que é convertido é um cristão, porque crente até o diabo é, né? Então, se a gente se converte de verdade, a gente fica firme até a morte para receber a coroa da vida. Agora, aquele que vive se desviando é porque um dia nunca se converteu. Precisa se converter e nascer de novo. Aqui eu estou falando da pessoa que nasce de novo. Tem que nascer da água e do Espírito de Deus, tá? Então, a vida dos primeiros cristãos. Vamos lá, eu coloquei que leiam Atos 2, de 43 a 47, porque era muita coisa, mas não é tão não. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Nós estamos num tempo bom ainda. A vida dos primeiros cristãos, para a gente seguir, porque Deus não mudou. É assim que Deus quer, que a gente volte ao primeiro amor, tá? Volte à igreja primitiva. É isso que Deus está procurando na gente. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Porque quando Jesus foi, né, que ele ressuscitou e se despediu, ele falou que aqueles que viessem depois dele fariam obras maiores do que a dele. E, na verdade, não estão fazendo nada. Entendeu? Não estão fazendo nada, a obra maior do que a dele. Por quê? Porque estão assim, estou falando estão, não vamos falar estamos. A gente está mais preocupado com a vida, as coisas da vida, do que com as coisas do Espírito. Por isso que não tem como Deus nos usar. Aí quando vê uma igreja cheia de milagres, sabe que não é Deus que está naquele negócio. Por que que Deus não está naquele negócio? Porque a gente vê que não tem a doutrina do Senhor. Ali não tem palavra. Toda palavra da igreja da prosperidade é dentro da prosperidade. Pega uma palavra, um versículo, e daquele versículo, eu não sei como, eles conseguem transformar em pedido de dinheiro. Eu não entendo isso. Aí depois vem, faz os milagres, isso, aquilo. No outro vídeo eu já expliquei sobre isso, tá? Que os demônios usam os pastores que não são do Senhor e eles fazem milagres para quê? Para poder desviar as pessoas dos verdadeiros mestres, para levar para uma igreja dessa, porque sabe que vai perder a salvação, tá? Mas o Senhor, Jesus, gostaria de usar todos nós com tantos milagres igual ele usou os discípulos dele, tá? Todos os que criam estavam
juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Hoje em dia não, um tem inveja do outro. Se a gente vai lá na frente contar um testemunho, a gente já sai dali com uma dor no corpo, isso aquilo por causa da seta que recebeu. E na Bíblia fala para a gente contar as maravilhas, mas hoje está difícil, porque as pessoas que estão lá dentro da igreja estão botando olho grande, inveja na nossa bênção que foi Jesus que deu. A gente nem teve culpa. Culpa a gente teve, porque se recebeu do verdadeiro mestre Jesus Cristo, é porque fez por onde, né? E a pessoa, ao invés de pagar o preço igual a outra, não. Fica lá com raiva, né? Eu sei porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Dei com a língua nos dentes antes da hora, o Senhor permitiu eu perder a minha bênção. Mas eu estava tão feliz que eu queria contar a minha bênção antes do tempo. Mas vieram as irmãs e me confrontaram e ainda falaram para mim, você não vai conseguir. Entendeu? Então, os irmãos, os cristãos primitivos, não tinham inveja um do outro. Quando eles viam que eles tinham mais um pouquinho, eles dividiam com o próximo. É assim que a gente tem que ser, tá? Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Tá vendo? Aí, no caso, eu tenho muitas propriedades e tenho um monte de famílias, no caso, tá? Porque eu não tenho, não. Aí, eu tenho um monte de famílias que estão precisando. E eu sobrando, guardando para mim, para que aquilo? Não vou levar aquilo dentro do caixão, não vou levar lá para a eternidade, nem se for para o céu, nem para o inferno, a gente não leva. Então, eles continuavam cumprindo o que Jesus ensinou. Vendiam propriedades deles para dividir o dinheiro da venda com os pobres, os menos favorecidos. Tá? Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Não é assim, ó, eca, ai, não gosto disso, ai, não gosto daquilo. Quando chegar o tempo da fome que está chegando, tá? Porque a Bíblia está se cumprindo, nós já estamos vendo que em Bolívia já começou a perseguição. E Bolívia é nosso vizinho, tá? Daqui a pouco está aqui no Brasil. Então eu quero ver o pessoal ECA, no dia que tiver só um arroz para comer, tá? Igual eu vi outro dia um vídeo das crianças do Haiti, que comem, sabe o quê? Biscoitinho feito de barro vermelho com sal, porque não tem outra coisa. Botam no forno a lenha para poder assar para todo mundo comer. E eles comendo aquele barro, tá? Então, a gente tem que ver os nossos irmãos próximos, porque missão não é só viajar para fora, não. Missão começa dentro da nossa casa, a gente dividindo com a nossa família aquilo que a gente pode ajudar, né? Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos, e cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Então vocês estão vendo, nós estamos vendo, que os cristãos primitivos, eles tinham a sã doutrina, eles tinham a doutrina saudável, a doutrina com saúde, por dentro e por fora, né? Então, essa era a vida dos primeiros, né, dos crentes primitivos. Agora vamos, os crentes de Roma pautavam sua vida por excelente doutrina. Como assim? Vamos ver? Romanos 6, 16 e 17. Vamos lá em 16. Pois vocês sabem muito bem que quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa, né? Se me entregam para ser escrava de uma pessoa, eu sou escrava daquela pessoa, não de outra. Deixa eu ver, dessa pessoa, até me perdi. Escravo dessa pessoa a quem vocês obedecem, aí tem que obedecer, né? A senhoria ou senhorio.
Assim sendo, vocês devem obedecer ao pecado que produz a morte. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Então aqui o Senhor está dando duas opções para a gente. Ou ter um espírito saudável, ou ter um espírito doente. Né? Porque quando a gente tem um espírito doente, que a gente não procura a santidade interior e exterior, a gente pode obedecer, escravo do pecado. Agora, se a gente quer ser escravo de Deus, do amor dele, então a gente é aceito por ele. Mas damos graças a Deus porque vocês que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Então, eu estava falando para os cristãos primitivos e para nós que decidirmos voltarmos para o primeiro amor, para sermos como os cristãos primitivos. Então, essa palavra vale para todos nós que queremos andar na sã doutrina e que temos compromisso com o reino de Deus, tá? Vamos outro. Paulo recomendou a Tito e a Timóteo o cuidado com a doutrina. Então, Paulo vivia mandando cartas, né? Mesmo de longe, ele ficava sabendo o que estava acontecendo na igreja de um, na igreja de outro, e ele mandava logo as cartas, puxando a orelha ou elogiando, a maioria das vezes puxando a orelha, e elogiando também naquilo que ele ficava sabendo que as pessoas estavam obedecendo à lei de Cristo. Bem, vamos ver em 1 Timóteo, tá? Capítulo 6, versículo 3 e 4. Ensine e recomende essas coisas. Paulo falando, tá? A Timóteo. Se alguém ensina alguma doutrina diferente, não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe de nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas. Entendam, hein? E daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas. Então aqui está dizendo que ele está dizendo que é para ensinar, tá? Isso aí é falando com os pastores também. Olha, pastores, vou repetir. Como é que é? Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente, não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa está cheia de orgulho. Então, é obrigação todas as igrejas ensinarem a mesma coisa, porque é um só Jesus Cristo, um só Espírito Santo, então tem que ter o mesmo ensinamento. Se não tiver, é pessoa orgulhosa, que não sabe de nada, tá? São pessoas que só sabem brigar e ficar falando, ah, não, você está errado, é um pastor brigando com o outro por causa de tudo, não é? Agora vamos 2 Timóteo. Primeiro a gente leu 1 Timóteo, agora 2 Timóteo 4, 2 e 3. Eu ordeno a você com toda firmeza o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda paciência. Ontem, no outro que eu gravei, foi ontem, tá? Porque hoje é hoje, eu gravei ontem o vídeo anterior. Então, eu li esse aqui em outra coisa que eu estava ensinando, mas que vale para isso aqui também, tá? Porque tudo é sã doutrina, então tudo que fale na sã doutrina, a gente tem que encaixar em todas as partes, para que a gente não venha se esquecer, porque a Bíblia é uma coisa que não fica velha. Cada vez que a gente lê um versículo, o Senhor mostra pra gente
de uma maneira diferente. Então, seja no tempo certo ou não, procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Então, Paulo estava recomendando isso a Timóteo, que a gente tem que ensinar a verdade, a palavra certa, porque foi ordem de Jesus. E ele avisou bem: eu vou preparar-vos lugar, e quando estiver preparado eu voltarei para buscar. Mas ele não falou que ia buscar todo mundo. Ele falou que ia buscar a noiva dele, a noiva que ele vai escolher no meio dessa multidão corrompida, né, pela falsa doutrina, falsa religião. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. E é isso que está acontecendo. A pessoa vai num lugar que a direção está falando a verdade. Ah, não, eu não quero isso não, eu quero ouvir falar que eu sou boazinha, sou bonitinha e que eu posso errar, fazer tudo de errado, que eu vou para o céu assim mesmo. Que eu quero ter liberdade aqui nessa terra, não quero morrer para a terra não, tá? Eu quero estar vivinha para a terra e vivinha depois no final das contas. Vai com essa. Agora, Tito 1, versículo 9. Deve se manter firme na mensagem que merece confiança, tá? E que está de acordo com a doutrina. Então, vocês veem quantas vezes estão escritas. E olha que eu não peguei todas as partes da Bíblia que estão escritas doutrinas, só algumas. Senão a gente ia ficar assim, meses, né, direto. E não tem nem memória numa câmera para isso tudo. E Tito também, 2, versículo 1. Mas vocês, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. Então, o tempo todo, o apóstolo Paulo batia na mesma tecla, mandando para Timóteo, para Tito, mandando para Romanos, né? Ensine a doutrina verdadeira, gente, como quem diz, gente, vocês não se esqueçam, olha o que Jesus falou, olha o que Jesus falou, entendeu? Então ele sempre ali relembrando, acendendo a memória das pessoas, porque o inimigo ele faz a pessoa esquecer para poder pecar. Então ele estava sempre incentivando, vamos fazer a vontade que Jesus ensinou, para que a gente venha andar na sã doutrina. Não ensina coisas erradas. Não mude a doutrina de Cristo. E isso serve para nós também, de hoje. Não podemos mudar a doutrina de Cristo. Nós temos que voltar à doutrina primitiva. Tá? Agora vamos lá, outro. João determinou a doutrina. João também determinou a doutrina. Então, dessa vez, não é só quem? O Paulo. João também. Ele escreveu João, ele escreveu 1ª, 2ª, 3ª João, não é isso? Não é isso? Ou não? Será que eu estou esquecida? Vamos ver em 2 João 9. Por que 9? E cadê o versículo? Não, porque lá não tem, só tem um capítulozinho, então eles nem botam capítulo. 9 é o versículo desse livro aqui, tá? Porque só tem esse capítulo. Vamos lá. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Tá vendo? Então, quem não obedece a sã doutrina que Jesus Cristo ensinou e vai além dele e começa a distorcer a Bíblia, não tem Deus. Aqui está dizendo, não sou eu, é a Bíblia. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Porque ele falou que ninguém vai ao Pai senão por ele, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, aquele que anda na sã doutrina, que é curado, que tem saúde do Espírito por dentro e por fora, tá? Tem tanto o Pai quanto o Filho. Olha que honra! Então, olha para que serve a sã doutrina, que bênção, hein?
só tem vantagem, não tem desvantagem. Então, a importância dessa doutrina que a gente está estudando nesse vídeo está assim, uma coisa maravilhosa. João recomendou a doutrina, tá? Primeiro eu botei, João determinou, agora ele recomendou, tá? Quem quiser, siga, quem não quiser, eu lavo as minhas mãos. Em 2 João 10 e 11, vamos lá. Se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na casa de vocês, nem lhes digam que a paz estejam com vocês. Meu Deus, tá vendo? O versículo 10, tá? Naquela paginazinha que só tem aquele capítulo. Tá falando, isso aí eu falei no outro anterior, mas aqui João, aí eu estou sendo assim, mais, como é que se diz? Profunda, tá? Porque na anterior eu estava falando sobre outra coisa. Então, se alguém for até vocês e não levar o ensinamento de Cristo, não recebam essa pessoa na sua casa, na casa de vocês, e nem lhe diga que a paz esteja com vocês, tá? Que seja o falso crente ou pessoa de outra religião, pessoa de seitas, que tem outra Bíblia, que pegou e fez outra Bíblia, pessoa que foi usada pelo inimigo para poder montar uma seita, ainda fica na porta dos outros querendo entubar aquilo, goela dentro da gente. Então a gente não deve receber, tá? E nem falar, ó, Deus te abençoe, como é que é? Tem que falar, Deus te liberte. E nem pode falar a paz do Senhor Jesus, porque aquela pessoa não tem a paz do Senhor Jesus. Só tem a paz do Senhor Jesus quem está na sã doutrina. Quem está fora da rota não tem a paz. E o Senhor manda a gente nem saudar com a paz do Senhor, tá? Pois quem deseja a paz a essa pessoa é seu companheiro no mal que ela faz. Então, se a gente cumprimenta, olha gente, a vida com Deus é algo mais sério do que a gente imagina. Não é esse oba-oba desse novo evangelho que está sendo ensinado hoje, não. Vocês estão vendo que a coisa é imprensada, a porta é estreita mesmo. Não é brincadeira, tá? Agora vamos lá. A doutrina proporciona comunhão com Deus. A doutrina proporciona comunhão com Deus. A gente vai ler o mesmo versículo que a gente leu para outra coisa, agora com outro sentido na área espiritual, que é 2 João, versículo 9, que eu coloquei para a gente ler quando eu coloquei o item, né? João determinou a doutrina. Agora a gente já vai ler o mesmo versículo, como a doutrina proporciona comunhão com Deus. Agora vamos jogar esse versículo, tá? Para o lado da comunhão que a gente tem que ter com Deus. Quem não fica com o ensinamento de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus, não tem comunhão com ele. Ele não tem comunhão com a gente. Porém, quem fica com o ensinamento de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Então, a gente tem comunhão. Então, não adianta a pessoa que não está na sã doutrina falar, estou sentindo a presença de Deus. Depende de que Deus, tá? Não deve ser o Deus dos deuses, porque ele não fica onde há pecado. Entendeu? Então, a sã doutrina, ela aproxima a gente de Deus. O pecado afasta a gente de Deus e a sã doutrina aproxima a gente de Deus. Faz estreita a amizade que a gente tem com Ele, né? Deixa Ele muito feliz de alegria, né? Porque é tão pouca pessoa que faz nessa terra algo para poder agradar a Deus. Vamos lá, a última. A doutrina proporciona piedade. Olha a coceira do nariz, que eu falei no outro, por causa do ventilador ligado. A doutrina proporciona piedade. Vamos em 1 Timóteo
6, versículo 3. Vamos lá. Ó, isso aqui eu li também para outra coisa. Deixa eu ver, 1 Timóteo 6 e 3. Eu li para o item. Paulo recomendou a Tito e a Timóteo o cuidado com a doutrina. Lá nós lemos como cuidado com a doutrina. Aqui a gente já vai ler o mesmo versículo, sendo que a gente vai levar para o lado da piedade, tá? O Espírito Santo vai falar no mesmo versículo, no mesmo estudo, no mesmo vídeo, de forma diferente. Vamos lá. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente, não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com ensinamentos que é segundo a piedade, né? Então, aí está ensinando, está falando para Timóteo ensinar a piedade, porque a palavra de Deus verdadeira, ela é piedosa, ela se preocupa com as pessoas, ela se preocupa, a pessoa que prega o verdadeiro evangelho, ela se preocupa com as almas, ela ama as almas, entendeu? Então, esse aqui vem como oferecer ajuda a alguém que está sendo guiado por outro cego. Então, ali, nesse caso aqui, está pedindo para tirar a cegueira das pessoas que estavam sendo ensinados errados, tirar o cego da companhia de outro cego, senão os dois vão andar de mãos dadas e vão cair no mesmo buraco, tá? Então, hoje nós estudamos sobre a importância da sã doutrina. Não deixem de anotar as referências e de escrever tudo na tábua do seu coração. Eu já escrevi na minha tábua. Cada um tem uma tábua. Então, procure onde está a tábua do coração de vocês e escrevam a importância da sã doutrina, tá bom? Não acabou por aqui, ainda tem mais, tá? Então, na próxima já vou ensinar outras coisas.